A sua palavra. Nestes poucos minutos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre a visão missionária. Tudo depende da visão. No ano de 2007, quando eu estava indo de Carapicuíba para Boituva, um pastor perguntou para mim: qual é seu projeto para Boituva? Eu falei: comprar um terreno, se Deus permitir, construir um prédio ali para 120, 140 pessoas e pregar a palavra. Aí ele falou: pastor, não faz isso. Eu falei: como? Ele falou assim: compra um terreninho pequeno, faz um predinho pequeno, porque a realidade das nossas igrejas é 50, 70 pessoas. Essa é a mentalidade de um pastor. Que faz me lembrar de uma ilustração que talvez você já ouviu, sobre uma empresa que vendia sapatos e que mandou o missionário, ou seu funcionário, para a África, para vender sapatos lá. E ele voltou frustrado, falando que naquele lugar ninguém usava sapatos. De repente a empresa mandou outro funcionário lá e voltou alegre, falando: nós vamos vender muito sapato, porque ninguém aqui usa sapatos. Então depende da sua perspectiva, da sua visão, pelo qual você vai fazer missões. Quando eu fui para Boituva, eu pedi a Deus: Deus, aplana o meu caminho, me ajuda a começar igrejas neste lugar. E com a graça de Deus, essa está sendo a terceira igreja. Deus tem sido bom para conosco, ao ponto que nós já estamos olhando para outra cidade vizinha, cidade de Serquilho, para daqui 2 anos construir uma igreja lá também, para levar o evangelho naquele lugar. Jesus trabalhou com seus discípulos a visão, e ele ensinou os discípulos a levantar os seus olhos. Jesus, no capítulo 4, ele está pregando para a mulher samaritana, aquela mulher que chegou ao conhecimento do Salvador, aquela mesma mulher que voltou para a sua comunidade e pregou o evangelho para a sua comunidade. E nós vemos aqui no relato que a maior parte do povo daquela cidade se converteu ao Senhor. Então nós vemos, irmãos, que em primeiro lugar precisamos perceber a necessidade das pessoas. Se Jesus não senta naquele poço, quem sabe aquela cidade toda não conheceria o evangelho de Cristo. Talvez você pergunte: pastor, como você foi chegar em Boituva? Eu garanto que não caí de paraquedas lá, irmãos. Mas que o paraquedas me chamou a atenção. Lembra que eu falei para vocês que eu estava indo para Moçambique como missionário? E um dia indo pregar em Maringá, numa conferência missionária, eu estou dentro do ônibus, na Castelo Branco, e de repente eu vejo paraquedas caindo. E eu: que cidade é essa? Aí eu olho, pastor, para olhar o nome da cidade: Boituva, que significa terra de muitas cobras. Mas hoje só tem cobra de 2 pernas, tá? Aquelas outras foram eliminadas. Mas nós começamos a perceber a necessidade daquela cidade. E conversando com o meu pastor, fomos visitar para conhecer, para saber se tinha um trabalho batista, conservador, bíblico naquela cidade. E não tinha. Para os irmãos saberem, aquelas regiões ali, várias cidades, como Iperó, não tem uma igreja batista, nenhuma outra batista, nem regular, nem independente, nem desregulada, nem batista de outro jeito. Não tem. Então agora tem Igreja Batista Maranata. E nós precisamos perceber a necessidade das pessoas. E eu perguntava para mim mesmo: por que a cidade de Iperó não cresce? Aí o pessoal falou: olha para o lado. Aí eu fui perceber que tinha um presídio lá. Então eu falei: então o lugar carece muito mais ainda de Cristo e de uma igreja bíblica nesse lugar. E nós, irmãos, devemos levantar os olhos e perceber a necessidade e ver também a vontade de ganhar almas, Se eu e você temos vontade, desejo de ganhar almas para Cristo, devemos levantar nossos olhos. Também devemos ter discernimento da obra, de que faltam trabalhadores. Recentemente nós convidamos outro pastor para trabalhar conosco. Estamos formando uma equipe missionária lá. De repente convidamos mais um outro missionário, e ele chegou. Graças a Deus agora são 3 pastores. Um pastor fica lá pregando, o outro está na outra congregação, enquanto eu posso sair também para divulgar o trabalho. Nós precisamos ter o discernimento, e com isso Deus nos deu uma outra perspectiva. Nossa igreja está começando a ter seminaristas. Nós temos nosso primeiro seminarista estudando no seminário,
de tempo integral, e eu falei, olha, irmão, você forma lá e volta para cá, para ser pastor da nossa próxima igreja. Então nós devemos ter o discernimento correto, como essa igreja faz, para que possamos desenvolver o trabalho. Porque não está fácil encontrar pastor, irmãos. Pode perguntar aí. Tem muitas igrejas sem pastor. Porque nós precisamos orar ao Senhor da Seara para levantar obreiros, mas nós precisamos ter o discernimento bíblico para ensinar, para preparar. E assim Jesus estava fazendo com seus discípulos. Precisamos ter olhos erguidos para Deus. Senhor, o irmão Lucas mencionou aqui, né? Deus mostrou para ele, erguendo os olhos ao Senhor, Deus mostrou para ele, né? Essa obra precisa fechar. Não, não vai fechar, você vai tocar o barco. Amém, Deus abençoe. Precisamos ter olhos erguidos para ver a obra do Senhor. Um dia, perguntando de como a igreja vê, né? Um dia perguntaram para o irmão na nossa igreja, nós temos um valor no banco, o que vamos fazer com esse dinheiro? O irmão falou assim, olha, podemos fazer uma quadra aqui no segundo andar da nossa igreja. Aí eu falei assim, irmão, só pensamos no nosso umbigo mesmo? Eu falei assim, que tal sonhar com uma igreja em Iperó? 10 anos depois, Deus nos tem abençoado com esse trabalho. Não é errado fazer uma quadra, não é errado melhorar seu prédio. O errado é não olhar para os campos, só olhar para a sua Jerusalém. Nós devemos ir até os confins, e os confins é Boituva, Iperó, Cerquilho. Devemos avançar aqui no seu campo, na sua Jerusalém também. Irmãos, nós avançamos esperando recompensas. No versículo 36, Jesus fala para os seus discípulos que o que ceifa recebe o quê? Galardão. Nós estamos nesta obra confiante que receberemos galardões do Senhor. Nós não estamos olhando somente para os galardões, mas temos consciência que iremos receber recompensas do Senhor. Então vale a pena. Vale a pena investir, vale a pena orar, vale a pena dedicar. Talvez tenhamos aqui irmãos, pessoas que querem se entregar ao trabalho do Senhor, para chegar lá no céu e ouvir, eu vi Cristo em ti. Eu vi Deus usando a sua vida para ministrar na minha vida. E também aquela alegria de servir a Deus. Realmente a alegria não temos, a não ser a alegria que vem do Senhor. Quero contar para os irmãos rapidinho para terminar, que quando a nossa filha Ana nasceu, que tem síndrome de Down, um dia um irmão ligou para mim e falou, pastor, falei, sim, irmão, por que o pastor não considera deixar de ser missionário e vai ser pastor numa igreja local? Eu não entendi a ligação e nem muito menos esse tipo de conversa dele. Falei, por que, irmão? É porque você teria mais tempo para cuidar da sua filha com as necessidades especiais. Ela falou, irmão, obrigado. Deus tem cuidado de mim e Ele vai continuar cuidando. Outros irmãos têm filhos com situações iguais ou piores, diferentes. Mas nosso Deus está acima de todas as coisas. Não vou deixar ninguém tirar a minha alegria de servir ao Senhor. Eu estou orando para Deus levantar obreiros na sua seara e eu vou correr. Eu falei mais uma vez, Isaías 6,8, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim de novo. Eu estou levantando sustento, porque eu mudei de missão. Fui despedido de uma missão, entrei em outra. Mas o desejo de servir a Deus continua do mesmo jeito. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa ampliar a sua visão, animar a sua visão, de continuar pregando o Evangelho e alcançando almas para Cristo. Umas 3 semanas atrás, um homem chegou no culto de oração em Iperó, trazido por um irmão. Tem muitas pessoas da Marinha lá. Em Iperó tem a Aramar, a Marinha do Brasil, onde não tem mar. E este homem veio no culto, né? Muitos são do Rio de Janeiro, transferidos a trabalho. Este homem chegou no culto, ouviu o Evangelho e na hora o pastor Tiago fez o apelo. Quem quer aceitar a Cristo? Quem quer ter certeza da vida eterna? Este homem falou, eu não vou dar bobeira. Ele aceitou Cristo no culto e deu testemunho.
E eu fico alegre de ver o que Deus tem feito. Deus tem salvado almas ali na cidade de Iperó já. E eu não tenho dúvida que logo, logo Deus está levantando obreiros daquele lugar também. Porque Ele é o Senhor da seara. Eu só devo obedecer e pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho. E o Espírito Santo de Deus faz a obra. Que Deus abençoe vocês, igreja. Obrigado, pastor Ebenezer, toda a igreja. Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor há de fazer. Eu oro que o Senhor abençoe essa igreja, que ela continue ampliando a visão missionária, dando as condições, porque o Senhor é dono de todo ouro e de toda prata. E eu oro que o Senhor habilite essa igreja de tal maneira que ela possa ainda expandir mais o reino do Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de te servir. E eu oro que o Senhor me ajude para continuar fazendo a obra do Senhor. Eu oro grato, em nome de Jesus. Amém.